Pessoal, e o Corinthians já começou aí os seus planos de contratações, já tem, né, novo contratado, já tem o primeiro reforço do Corinthians e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que Augusto Melo, né, juntamente com o Soldado, está fazendo aí, né, para contratar novos jogadores para o Corinthians. Tem novidades do Timão também, a referente a Paul Pogba e muito mais. Ficou interessado? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos falar do Corinthians. O Wagner Vieira tá lá no CT do Corinthians. Aí, Wagner, hoje não tem chuva, hein? Boa tarde. O que é que tá acontecendo aí? Boa tarde, Fernandinho. Todo mundo ligado no Donos da Bola. Hoje sem chuva, viu? Tem um solzinho aqui. Hoje tá bom. Não tem que desarmar aqui a nossa barraca pra poder ir embora correndo, que ontem foi assim. A gente saiu do link e a chuva caiu. Estamos aqui no CT Joaquim Grava, segundo dia útil de Corinthians por aqui. Poucos torcedores, diferente de ontem. Ontem tivemos muitos torcedores aqui. Cheguei um pouco mais cedo, eu e o Fernando Dornelles, o cinegrafista. Ficamos por aqui para fazer as entradas no Grupo Bandeirantes e poucos torcedores. Por quê? O Corinthians está concentrado. Treina em 2 períodos, de manhã e à tarde. Está concentrado até sábado. Aí a rapaziada vai ganhar uma folga no domingo, depois volta novamente na segunda-feira. Aí 2 períodos, segunda, terça e quarta. E na quinta-feira já estreia na temporada de 2025 diante do Bragantino em Bragança Paulista no Campeonato Paulista. E aí é isso. Ontem reapresentação e estreia do novo uniforme, agora o uniforme roxo do Corinthians, e o preparador físico do Corinthians, o Reverson, deu uma entrevista para a TV do clube dizendo sobre os cuidados que tem que ter, já que vai voltar a jogar 10 dias, desde a representação ontem até a estreia, são só 10 dias, sendo 8 dias de treino, já que tem a folga no domingo. Então é o Corinthians se preparando para a estreia no Campeonato Paulista. Todo mundo se reapresentou, como a gente falou ontem aqui também. E claro, ontem o que foi dito aqui pelo Leandro Quesada aí no Donos da Bola foi o que movimentou a tarde nas informações ali nas redes sociais, na internet, enfim, todos os sites esportivos dando essa notícia do Donos da Bola sobre a questão do Pogba, aquele possível acerto que poderia ser anunciado a qualquer momento aqui no Corinthians. E claro, hoje esse assunto ainda está muito vivo no noticiário esportivo, né? Aquele contrato ali de salário de 4 milhões de reais, 3 sendo pago pela patrocinadora Master, e o Corinthians arcando com R$1 milhão de reais. E claro, é um salário alto pro padrão, um salário alto para os padrões do Brasil, mas com essa junção de uma empresa por trás ali bancando, pode ser que dê certo, como deu certo com o Memphis, como deu certo com o Luis Soares no Grêmio, por exemplo. O Corinthians, como eu disse, segue treinando em 2 períodos. Hoje aqui, poucos torcedores que vêm aqui para tirar foto. Como não tem jogador saindo, então a galera não fica por aqui. O Corinthians vai seguindo a sua vida até a estreia no Campeonato Paulista na próxima quinta-feira. E uma notícia que saiu hoje, o Fagner, que foi emprestado para o Cruzeiro, já foi apresentado, já viajou com o time para os Estados Unidos, mas somente hoje o Corinthians anunciou oficialmente o empréstimo dele para o Cruzeiro. E não deu detalhes da negociação, mas a informação que a gente tem é que o Fagner foi para lá com o Corinthians pagando parte dos salários de um jogador de 35 anos que tem contrato com o Corinthians até 2026 e foi emprestado ao Cruzeiro, com o Corinthians bancando parte desse salário, Fernandinho. Pois é, quem é que tá saindo, Wagner? Não dá pra ver, o portão abriu, entrou um carro, agora vai sair outro. E aí, alguém falou alguma coisa do Pogba aí, Wagner? Ou ficou só nessa repercussão da notícia ontem do Quesada? Porque quem sabe das histórias é a galera aí do porteiro, é o massagista, é o roupeiro, sabem tudo o que tá acontecendo. Você pergunta pro torcedor, o torcedor fala, não, ele vai vir, é o jogador do Corinthians, vai vir, tá todo mundo acreditando que o jogador francês possa mesmo vir para o Corinthians. Aqui entra carro, sai carro, mas nenhum jogador, nenhum dirigente, apenas o pessoal que trabalha aqui no CT, assessoria de imprensa, o pessoal já passou por aqui, falou com a gente. Então tem uma galera que entra e sai, e mais nada de oficial. E aí o que a gente tem, o Ronaldo Giovanelli, que é o nosso comentarista da TV Bandeirantes, esteve no jogo ontem da Copinha, ele foi chefe de delegação do time Sub-20, e ele esteve com o Augusto Melo, que conversou com o Ronaldo, e segundo o que o Ronaldo disse foi, conversei com o Augusto disse que quer jogador aqui no Brasil, que vai fazer uma proposta, que em tese não teria feito essa proposta ainda. Então essa questão do salário de 4 milhões que foi falado no Donos da Bola, o Ronaldo até falou que não existe esse número, porque o Augusto ainda vai fazer uma proposta, mas o que o Ronaldo disse que o Ronaldo disse que o Augusto disse, vou fazer uma proposta sim pelo Pogba, e quero o Pogba
Pogba atuando no Brasil. Ele que não atua desde setembro de 2023, teve a questão do doping, pegou 4 anos de gancho, a pena foi reduzida para 18 meses. Agora em janeiro ele já está liberado para poder voltar a treinar, algo que ele estava impedido, treinar num clube de futebol, então pode ser aqui no CT Joaquim Grava, e a partir de março liberado para jogar. Mas aí quase 2 anos sem entrar em campo, precisa ver se realmente o Corinthians contratar, quanto tempo esse jogador estaria apto fisicamente para poder ajudar o Corinthians na temporada de 2025, professor. Valeu, Vagnão, muito obrigado. Qualquer novidade, você chama a gente aqui, continua acompanhando o dia a dia do Corinthians, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Tá certo. Olha, e chega a informação que a patrocinadora do Corinthians, que está com um problema na Receita Federal, não conseguiu, né? Pediu para ter essa autorização de funcionamento nacional, até esse momento isso não conseguiu. Bom, e é importante que o Wagner trouxe, que o Ronaldo conversou com o presidente do Corinthians, onde disse que a proposta vai ser feita, então o que disse que Quesada bate, porque ele está dizendo que o Corinthians não desistiu, está afim de ir para cima, está afim de contratar o jogador, com uma parceria, não sei se é o atual parceiro, mesmo que trouxe o Depay, ou seria um novo patrocinador. Enfim, é um cara que, se vier, com certeza vai agitar o mercado brasileiro. É bom jogador, apesar do tempo parado, ele joga fácil aqui no Brasil. Na vida dele, 446 jogos, 77 gols, 79 assistências, 13 títulos, campeão do mundo, Liga Europa, enfim. 1 ano, 3 meses, 14 dias sem jogar. Pelo currículo, joga em qualquer time aqui do Brasil. E agora essa negociação aí que agitou, né, o mercado, e inclusive tem a confirmação do presidente que vai fazer a proposta, ainda não foi feita. Acho que é a primeira vez que o Augusto fala sobre isso, né? Sim, está passando da intenção, né, o desejo, para uma coisa mais clara, está tomando forma a intenção da contratação do Pogba. Se o Augusto disse para o Ronaldo que ele já está tentando aí criar uma proposta, né? Fazendo contas, né, Fernandinho? Porque não deve ser fácil, precisa, né? Da situação do Corinthians, você buscar e fazer uma contratação para um jogador como o Pogba, né? Mas os títulos, né? Os números dele são impressionantes, né? Um jogador campeão do mundo, está suspenso aí, parado. Mas a gente tem visto que ele tem treinado, embora o Wagner trouxe informação que só esse mês ele pode treinar aí num clube, né, profissional, mas vai estar apto para jogar a partir de março, se eu não me engano. 11 de março. Está liberado, né? Então seria uma ótima contratação. Agora, essa engenharia financeira, né, que deve dar um trabalho para o Augusto aí para definir como vai pagar, quem vai pagar, de que forma, qual é a parte do Corinthians, porque a gente sabe, já tem o Memphis aí por 3 milhões nesse modelo aí de contratação, e agora resta saber como ele vai fazer também para trazer mais essa estrela do futebol mundial para jogar também no Corinthians, já que ele disse que vai fazer essa proposta. Fernandinho, lá, o Bruno, lá, desculpa, Nicola, lá em Portugal, disse que não tem nenhuma informação, não sabe nem onde está o homem. O Pogba passou boa parte desse período suspenso nos Estados Unidos. Até por isso a aposta da imprensa italiana, que cobre a Juventus, é de que ele se acertaria com algum time na Major League Soccer, por ter se identificado com a cultura americana, por estar sempre assistindo a jogos de NBA, entre outras coisas. O Augusto é um vendedor de ilusões. O Augusto é alguém que, se você perguntar, ele sempre vai te trazer notícias positivas, mesmo no pior momento possível. E eu acho que é importante a gente trazer sempre o outro lado. Hoje o Corinthians tem enormes preocupações em relação a Esportes da Sorte, porque a Esportes da Sorte é a patrocinadora responsável pelo pagamento de 103 milhões de reais por ano. Nesse valor estão incluídos os 2 milhões e 100 mil reais por mês do Memphis Depay. Ela não conseguiu autorização para atuar no Brasil. Ela, na temporada passada, se acertou com a Loterge, que é a loteria do estado do Rio de Janeiro, para o pagamento de 5 milhões de reais e conseguiu essa licença. Quando, na verdade, todas as outras casas conseguiram a licença via governo federal, cujo valor era de 30 milhões de reais. A outorga. O que o STF, o Superior Tribunal Federal, decidiu no início desse ano? As licenças concedidas pela Loterge não têm valor nacional. O ministro André Mendonça, na semana passada, deu uma liminar que ela tem prazo de vencimento hoje ou amanhã. 5 dias, né? Sexta-feira. Sexta, então ela vai terminar em breve. O problema, cara, é que um outro ministro do STF, o Luiz Fux, acha que pode ter essa licença
local, estadual, que ela tem validade nacional. Aí se criou uma loucura. Vai para o plenário, provavelmente, do STF, para resolver lá no plenário, mas isso leva tempo. O STF está em férias, está em recesso. Isso leva bastante tempo. Agora, a pergunta que eu faço é por que a Esportes da Sorte, com todo o investimento que faz, não foi fazer pelo caminho legal, pelo caminho natural dos 30 milhões? Porque é mais caro? 20 milhões, 25 milhões de reais não parecem para alguém que nesse investe universo tanto, de dinheiro, para nós é um estratosférico. Mas essa é uma preocupação real, até porque quando o Corinthians cogitou contratar o Pogba, ele se bancou em boa parte dos vencimentos com a ajuda da patrocinadora. Só para acrescentar e passar a bola para vocês, para não ficar só eu falando, é um Corinthians versão 2025 muito preocupado com os gastos. O Corinthians do ano passado não podia gastar tudo o que gastou na contratação de atletas, mas o Augusto se viu obrigado a fazer isso por conta do risco de rebaixamento e pelo barulho do impeachment. Então, gastou-se muito mais do que podia. É por isso que a gente já está no dia 8 hoje, e até aqui o Corinthians não tem nenhum jogador contratado na temporada. Não só não contratou, como perdeu, né? Você fez uma entrevista interessante na Rádio Bandeirantes com o Gassoni, que é o diretor financeiro do Corinthians, junto com o Capelanes. Sim. Acho que você pode... Ele até assegurou ao torcedor que existe uma multa, existe uma garantia para o Corinthians, diferente do que aconteceu com o patrocinador anterior. O Corinthians está calçado pelo que ele disse, Capriotti. Por conta da questão contratual com a PixBet, a antiga patrocinadora, o Corinthians se cercou ali de cuidados. Ela vai de bet, né, Capri? Vai de bet. PixBet é do Flamengo, que parece que acertou. Mas o Corinthians teve 44 milhões de reais para pagar para a PixBet, porque para acertar com a Vai de Bet, ele precisou rescindir o contrato. Isso, exatamente. Então, o Corinthians se cercou aí de cuidados para evitar exatamente esse tipo de coisa. Numa eventual saída da patrocinadora, agora da Esportes da Sorte, nesse problema aí jurídico. O Gassoni é jurídico, perdoe, não é financeiro. Jurídico, né? Exatamente. Ele vai ter ali uma garantia de que vai haver uma multa. Ele garantiu, o Cascone garantiu que esse mês aqui o salário do Memphis Depay vai ser pago, a empresa vai bancar ali os valores que precisa bancar nesse mês de janeiro, mesmo não estando com o nome na camisa. Então, contratualmente falando, legalmente falando, o Corinthians aparentemente está bem cercado, até porque já teve essa experiência anterior com a patrocinadora anterior, que não foi boa, não é? Teve prejuízo ali no rompimento do contrato, e agora aparentemente está bem calçado. O fato é que o Corinthians perdeu... O time titular do Corinthians é um bom time, mas perdeu quantidade. Saiu o Fagner, saiu mais gente do Corinthians, e o Corinthians não trouxe ninguém. Está apostando talvez nos meninos da base, no time que está jogando a Copinha, para poder dar uma reforçada no elenco. Mas é isso, não vai trazer jogadores, não vai trazer grandes contratações, tirando essa história do Pogba provavelmente, mas não vai trazer mais gente aí para inflacionar a folha de pagamento, que já está no limite. O Corinthians já está no limite do valor ali de 20 milhões de reais a sua folha de pagamento. Passou um pouquinho, está 22 agora. Não é que passou, se fosse ver a realidade, passou faz tempo. Claro, faz tempo, há muito tempo. Né? E olha que loucura, o Bidon, que renovou o contrato agora com o Palmeiras, foi com o Corinthians, ele foi convocado para a seleção brasileira para disputar o Sul-Americano. Ô, Ricardinho, me ajuda aí, ele vai perder 12 jogos. Dos 12 jogos do Corinthians... nessa fase inicial do Paulistão, ele vai perder 11. Porque ele foi convocado para disputar um Sul-Americano. Se acabou de renovar para valorizar o menino na seleção brasileira, mas como você disse, perdeu gente, está reduzido. O Palmeiras outro dia não liberou, o Flamengo, muita gente não libera o jogador. E aí você não consegue entender essa história. É para valorizar, para vender, né, Fernandinho? O Bidon e vai valorizar se ele jogar no Corinthians, não valoriza tanto quanto na seleção? Não como a seleção. Não como a seleção. Os clubes europeus estão muito de olho nesses campeonatos aí, sul-americano, mundial, que essa garotada disputa todo ano agora, né? Então não tenho dúvida que o Corinthians coloca na vitrine para valorizar ainda mais o menino, que já é titular do Corinthians, pelo menos terminou o ano titular do Corinthians, para valorizar e para vender. É o que o Corinthians tem. O Corinthians precisa vender. E quem ele tem para vender? O Yuri, né? Que a todo tempo sai informação aí que tem clube europeu interessado, principalmente os ingleses. E esse menino, o Bidon, que é a grande revelação do ano passado. E ele terminou como titular e ele vai ficar 11 dos 12 jogos do início da temporada fora. Às vezes é duro de entender, é difícil. Essa lógica. É ruim, certamente é ruim. O Veloso estava falando, né? Hoje o Corinthians tem duas grandes possibilidades de venda, dois grandes ativos, o Yuri e o Bidon. E ambos precisarão ser vendidos. O goleiro é outro bom ativo.
Pode ser. Mas é difícil sair, mas é um cara para vender. Mas assim, eu não acho, eu acredito que nenhum dos dois será vendido agora, mas na próxima janela, passa no da meio do metade ano, do ano, Nicola. é natural que um ou os dois sejam vendidos. E aí, só para completar, a negociação do Fagner é algo que precisa de explicação. Alguém do departamento de futebol ou o presidente precisa vir a público para explicar por que o Fagner renovou o contrato. Última temporada do Corinthians, Bruno. 2024, com 51% de aproveitamento e 23,48, 22,54, 21 com 54. Como será, então, em mais uma temporada? Foi bom, deu tempo de descansar, deu tempo de aproveitar com a família, deu tempo para curtir as férias. Agora é só correr atrás, melhorar cada vez mais. E foi gostoso reencontrar todos eles, voltar essa vibe, essa estrutura que eu tava morrendo de saudade. Aí sabemos que vamos trabalhar muito forte nesse período de treino que vamos ter, porque sabemos que temos total condições de ganhar, de chegar à final, de fazer bons resultados. Então, eu acho que nossa equipe vai buscar isso e pode ter certeza que a expectativa é de muita saudade e muita vontade de entrar em campo de novo. No passinho, o Thales Magno se garante. Vai, no passinho do Thales Magno. Eu não tenho essa malemolência. Ombrinho. Eu não tenho essa jogadinha. Eu treino. Olha, mexeu ali de leve. Tá metendo miguezinho. Eu confesso que de manhã eu dou aquela soltada, mas eu não é comigo. Ei, vamos focar aqui. Ô Vlad, aparece e me salva dessa situação constrangedora, porque o Corinthians voltando à vida normal aí no centro de treinamento. Exatamente, Mário. Corinthians no segundo dia de pré-temporada, treinando aqui no CT Joaquim Grava, treinando 2 períodos, visando justamente a estreia do Campeonato Paulista no dia 16, próxima quinta-feira, não nessa, na outra, no estádio Nabi Abichedi contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians que está treinando aqui no CT Joaquim Grava e depois disso vai dormir os jogadores, o elenco vai dormir aqui, nos alojamentos do Corinthians até sábado, concentração máxima, visando justamente essa preparação, e no domingo tem a folga tão merecida dos jogadores. Na segunda-feira eles vão retomar os treinamentos. O Corinthians, que até o momento não contratou nenhum jogador, teve apenas as voltas de alguns jogadores que estavam lesionados, no caso do Maicon, do Palácios, também do Hector Hernandes e do zagueiro João Pedro, que estava emprestado ao Ceará. Ele voltou para o Corinthians, vai ser mais uma opção para o técnico Ramon Dias. Falando a respeito de mercado, o Corinthians está tendo uma postura bastante cautelosa no momento. Como contratou 20 jogadores no ano passado, 9 deles apenas na janela do meio do ano, o Timão agora está pisando um pouco mais no freio, justamente porque tem uma questão financeira para resolver e porque a comissão técnica avalia também que tem um elenco muito bom à sua disposição. E a gente hoje traz a informação que o repórter André Hernando UOL diz que o Corinthians avalia a contratação do meia Luciano Costa, argentino de 30 anos, que joga no Cincinnati. Ele tem um contrato com a equipe norte-americana até dezembro de 2026 e ele tem 14 gols e 16 assistências na temporada. Outros jogadores também que são avaliados pelo Corinthians em algumas posições principais. Na zaga, o Corinthians quer mais um zagueiro, principalmente que jogue pelo lado esquerdo do campo, além de um lateral e também de um meio-campista. E tem informação sobre Pogba. Então, Ronaldo Giovanelli, por favor, gostaria de saber o que você ouviu, o que te contaram sobre a possibilidade de Pogba defender o Timão em 2025. Eu quero saber. Primeiro é o seguinte, meus amiguinhos, os blogueirinhos agora, vê se dá aqui o crédito, né? Acho que o ano passado eles aprenderam, né? A dar o crédito e tal. Porque eu não comentei ainda, a gente não comentou sobre o Pogba ainda. Então os blogueirinhos de plantão, e os que gostam de mim também, o que não gosta também, que se lasque. É o seguinte, conversei ontem, sabe com quem? Eu não posso falar que é o Augusto Melo. Conversei com o Augusto Melo ontem, conversei com o Soldado ontem também, e conversei com o Ramon Dias. Eita! Ele olhou pra mim e falou, era você da TV, né? O Jogo Aberto. Eu falei, sim. Aí ele saiu fora. Foi só essa conversa. Ele só falou assim, Luxemburgo, né? Ele correu fora. Mas assim, conversei com o Augusto Melo. Eu conversei com o Augusto Melo ontem. Eu falei, ih, negócio do Pogba. Fala a fonte da fonte, é isso aí. Que todo mundo tá falando aí, Augusto, não sei o quê. Como é que tá que pé que tá isso aí? Ele falou, Ronaldo, eu conversei sim com o staff dele. Tenho conversado sim com o staff dele. Me interessa sim para o Corinthians, o Pogba, que o Corinthians precisa muito dele, porque das conversas que tive também com o Memphis Depay, e da alegria do Pogba que vai receber uma proposta, porque não recebeu proposta ainda. Você que colocou que recebeu proposta, que ele falou sim, que ele falou não, é mentira! Porque o Augusto falou, não fiz proposta. Eu conversei com ele, sondei,
e vi a possibilidade dele vir e ele tem essa possibilidade de vir e me interessa. Não fez, mas vai fazer a proposta. Não fez, mas vai fazer. Eita. O que ele me falou ontem, o Augusto Melo, foi isso. Não fiz ainda porque ele recebeu inúmeras propostas, ele falou isso. Só que quando ele quiser vir pro Corinthians, eu vou fazer uma proposta e eu quero ele no Corinthians. E ele isso que é de verdade. O Pogba também quer. Não quer ficar na Europa. Não quer na Europa. Ele não quer ficar na Europa. Falou com o Augusto isso aí. Opa. Não quer ficar na Europa. Então, prepare-se aí, torcedor corintiano, que o Careca tá falando agora, que eu conversei simplesmente com Augusto Melo ontem. Augusto ainda. Isso é verdade. Agora, você quiser colocar alguma coisa sobre o blogueirinho, colocar aí, depois conversa com outro time lá que você é sócio, tá? É um tal de mandar recado. Eu mando mesmo. Ronaldo. Então é isso. Tá aqui, Ronaldo Giovanelli, reforço. Ontem, chefe de delegação do Corinthians na Copinha conversou com Augusto Melo, Capelanes, sobre Pogba, que tá 1 ano e meio parado, 1 ano e meio sem jogar, não teria vontade de jogar na Europa por problemas pessoais que ele já teve com a família, enfim, e Depay tá feliz e sorridente no Brasil. Mas aí a pergunta aqui é a seguinte, que o torcedor talvez esteja se fazendo em casa assistindo a gente. Por que o Augusto não fez a proposta ainda pro Pogba então? Tem um pulo do gato nessa história aí. Como tá meio desequilibrada essa questão envolvendo o patrocinador master do clube, que poderia ser um eventual cara, né, mais uma empresa para poder bancar, como banca o Memphis Depay. Gente, eu me arrisco a dizer que o Corinthians, por mais que tenha uma receita bilionária anual, não tem condições de pagar 4 milhões de reais por mês no futebol do Pogba. Por mais que ele seja um cracaço de bola, muito bom jogador, mudaria o status patamar do clube. Não tem valores ainda, mais. Capela, não tem valores ainda. Não, mas não tem. O que a gente está flertando mais ou menos que ele recebia no clube anterior, de United, então, mas não tem ainda. de United, de Juve, mais ou menos 3 a 4 milhões. Quase, né? Não tem ele tá vendo parceria também, tal, porque ele disse que não chegou ao valor ainda. Então, o valor que for citado não é real, porque não tem proposta, não tem valores ainda. Tem uma conversa. Olha, look de my eyes. Tô olhando. Tem uma conversa sim, tem um interesse sim do Augusto Melo, que ele falou, Ronaldo, eu quero ele aqui sim. Eita. Eu vou fazer uma proposta pra ele, não tem proposta. Então, qualquer valor que for lançado aí, pelos blogueirinhos aí, e por você também, Capela, não lança valores que não tem. Não é isso não. Você tá achando que o Pogba vai jogar no Corinthians por quê? Por 500 mil reais? Por 1 milhão de reais? Se chegar, vai receber no mínimo 2, 3 milhões. Você tá se baseando ali mais ou menos do que Memphis Depay recebe no Brasil. Mais ou menos isso. E ele é mais jogador que o Depay. E ele é mais jogador que o Depay. Então, o meu ponto de vista aqui... Mas eu tô te ajudando. Mas calma, Careca. Pra você não falar valores que não tem. Se o Corinthians não conseguir viabilizar uma parceria firme e forte pra bancar o salário do cara, esquece, o sonho corintiano fica morrendo na praia. Até porque final do ano, Chico, o torcedor do Corinthians ficou preocupado se teriam como pagar o Depay, né? Isso. Por conta das bets poderem atuar ou não no Brasil, a gente sabe que o Depay recebe, né? Tem essa parceria, tem uma marca grande, enfim, bancando ele aqui. Mas essa é a notícia do Ronaldão. Tem o interesse do presidente, e não teria como não ter, já que o Pogba é um personagem muito diferente, e o desejo dele vir ao Brasil. O Ronaldo, ele revela na prática o que a gente já estava mais ou menos observando pela ligação do Memphis com o Pogba no stories que ele postou propositadamente, né, junto do diretor financeiro do Corinthians. O que eles estavam conversando? O Memphis, o Pogba e o diretor financeiro do Corinthians. O que eles estavam falando ali? E o Memphis propositadamente postou isso, as postagens do Pogba, tudo isso que a gente imaginava, agora o Ronaldo revela de que não, teve conversa mesmo, eles estão sentindo do cara, qual a tua ideia de jogar no futebol brasileiro, ele e o Memphis têm uma relação, jogaram juntos no United, né, mantiveram essa amizade, e aí ele percebe que um jogador do nível do Memphis está aqui no Brasil completamente adaptado, está num clube que vai disputar Libertadores, que tem uma marca grandiosa. Agora, o que o Capela considera aqui é porque provavelmente um jogador como esse, aí o que o Ronaldo fala também, você tem que angariar parceiros. E eu não acho isso difícil, gente. Eu tenho um exemplo no meu time que é um case. Luizito Soares jogou no Grêmio de que forma? Bancado por patrocinadores, ganhava 2,5 milhões de reais e fazia diferença. E do Grêmio não saía quase R$1. Por quê? Porque você tem... Qual é o investidor que não quer ter a marca associada a um cara desse porte? Porque ele não divulga a sua marca apenas em território nacional, ele divulga para o mundo. Olha o que o Memphis conseguiu gerar de notícia no mundo da bola, o Pogba da mesma maneira. Não é difícil, tá? Aí depende da habilidade dos dirigentes. Mas contratar esse tipo de jogador hoje no futebol brasileiro, você tendo investidores, cara, não é difícil. E aí o óbvio tem que ser dito, né? A importância de um calendário preenchido.
O Corinthians, que aparentemente ano passado, né, namorou ali só com Paulista e Brasileiro, agora não. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Paulista, tem Brasileirão e terminou bem, hein, Sgarbi? E aí essas coisas das redes sociais, você que é muito ligado à rede social, essas fotos vazadas, assim, sem querer, uma conversa, um jantar, coincidentemente alguém tirou uma foto, né, sem querer, de uma ligação. Como é que tá a sua expectativa para, de fato, uma real chegada? Lívia, 2 pontos importantes. Primeiro que a informação do Ronaldo é muito bacana, e vindo do Ronaldão confio muito, porque mostra que realmente existe a situação acontecendo. Porque até aí, claro, tem a foto ali, aí, tá conversando, mas busca patrocinador. Aí quando o presidente confirma, eu tenho interesse, estamos vendo a situação, já conversei com ele, e o cara quer vir também, já demonstrou interesse. Você já, pode rolar um negócio, então eu não desacredito de forma alguma. O Pogba, pra mim, é um cara que, numa função que o Corinthians ainda mais precisa bastante, que é esse segundo meio-campista, acho importante o Corinthians contratar um jogador dessa função, é um cara que, se chega no Brasil, qualquer pessoa que acompanhou minimamente o Pogba na Europa, sabe que esse cara vai sobrar, chega pra ser um dos melhores jogadores, se não melhor, do futebol brasileiro de forma disparada. E é um cara que ainda tem uma idade ok pra jogar futebol. Na Copa de 2018, claro que são quase 10 anos, nossa, estamos em 2025 já, meu Deus do céu. Mas são 7 anos. Só que, você para pra ver o que ele fez na Copa, é assustador. O cara jogou muita bola na Copa. Muita bola. E é um cara que se cuida fisicamente, tá publicando direto, tá se cuidando. Pra mim, se chega no Brasil, e não é impossível, o Depay é um case perfeito de sucesso. Perfeito de sucesso. O que ele tá fazendo aqui, mídia, bola, campo, é perfeito. Então eu não acho nada impossível e é um cara que, pro futebol brasileiro, seria muito legal ver ele aqui. É que assim... Teve São Paulo, Pogba. Calma. Só pra complementar, o Corinthians até, depois da trazida do Depay, alguns jogadores começaram a ser oferecidos, né? O Verratti, por exemplo, né? Esse PSG. Nem todo jogador... nem toda estrela mundial, ela consegue fazer o que o Depay conseguiu aqui no Brasil. O Memphis conseguiu. E o Pogba, ele tem essa brasilidade. Ele tem esse molho que o Memphis trouxe também de se envolver com a questão da história do clube mesmo, com a cidade, com o país. O Pogba tem esse perfil, não é todo jogador. Os caras falam em Verratti. Então ele chegando no Corinthians, no caso, seria os Galácticos de Itaquera? Ele tem a cara do Corinthians. O Pogba tem a cara do Corinthians também. Chico, você falou sobre uma estrela internacional, não iria nem tão longe assim. Daniel Alves não conseguiu entregar no São Paulo. O Rames, o Rames, um terço do seu Depay. Sem falar de Rames aqui no programa. Daniel Alves, que eu achei, o assunto era São Paulo, mas o Daniel Alves, que eu achei um erro enorme do São Paulo quando fez aquele espetáculo, parecia que o Raí estava voltando para casa. Não, era o Daniel Alves. E deram a 10 para ele, para jogar no meio campo. É um negócio assim que eles só estavam comemorando isso, né? Mas eles só estavam comemorando contratações. Todo mundo elogiou a contratação do Daniel, pelo menos uma boa parte. Como lateral, só que ele não veio para jogar como lateral. Ele tinha deitado na Copa América. Eu achei que o Daniel Alves ia jogar. A minha crítica não era a contratação do Daniel Alves, que é muito vitorioso. A pompa que deram a ele, um personagem que nunca havia vestido a camisa do São Paulo, ele não é cria do Cotia, ele não tinha história no São Paulo, e encheram o Morumbi de uma forma que parecia de fato que era o Kaká, o Raí que estava chegando. Eu, Lívia, achei exagerada. Era uma contratação legal, uma chegada daquela títulos, não era exatamente, entendeu? Não era para aquilo tudo. Foi um período ruim. O cara que ele achei demais. Até outro dia ele era o cara com mais títulos da história do futebol mundial. Mas tudo bem, aquilo ali era festa de despedida de personagens, não de Daniel Alves. Você vê o Gabigol, o Gabigol no Cruzeiro, praticamente colocou muita gente no Mineirão e tal. E assim, Gabigol não teve uma relação disso é carência. Só que carência do Cruzeiro, carência de São Paulo. Mas, Olivia, falando em carência, seria legal se o Pogba chegasse, porque o Ronaldão precisa de algo pra comemorar também, né? Porque tá difícil a situação dele. Então ele não cansa de comemorar a contratação, são os títulos que ele vem comemorando. Então, legal, você tá comemorando o quê hoje em dia? Você tá comemorando o quê? Ano passado o título, ano retrasado o título. Solta a música dele aí, negão! É isso aí. Solta a música dele, negão! A música voltou. Vai descer, cara. Quem pode descer? Vou descer. Esse é vocês. Olha isso. Obrigado, negão. Mas vamos lá, Capelanes, monta o Corinthians com Pogba. Corinthians ideal pra mim, atenção, se eu tivesse que escalar Hugo no gol, Mateuzinho, porque é o que tem, né? Todo o respeito me merece. Dupla de zaga, eu traria o Davi Luiz, tá? Traria o Davi Luiz. Traria o Davi Luiz mais uma, pelo menos temporada ele conseguiria render, mas já que não vai rolar.
Teria que jogar com o Gustavo Henrique, André Ramalho e na lateral esquerda. Daria uma chance pro Palácios pra poder ver. Jogador que chegou com o Panca, vai não ter que conseguiu comer jogar. feijão com arroz pra desbancar o Bidu, Calma. Vai ter que comer muito feijão com arroz. O Bidu tá jogando muita bola, velho. Você nem viu o Palácio jogar. Você viu isso que eu acabei de falar, cara, para daqui. Ele tem que ganhar uma minutagem pra gente poder ver esse cara jogar. Ponto. Então eu daria uma chance pro Palácio, mas o Bidu tá legal, pode ser um bom reserva eventualmente na temporada. Meio campo, olha, vocês vão me chamar de maluco aqui, tá? Eu queria ver em boas condições físicas o Maicon jogar. Pô, não sabia. Porque o Maicon, desde que ele retornou ao futebol brasileiro, de maluco, o Maicon não conseguiu jogar porque foram inúmeras lesões. Mas esse cara tem bola, o Maicon sabe jogar, é um bom segundo volante eventualmente. Então eu jogaria talvez aí. Você tem muitas opções, o Martínez como primeiro volante pegador que não passa bem. O Ranieri tem o Ranieri que tá legal também, pode até ser o Ranieri. Colocaria o... Bidon. Carrilho. Não, colocaria o Maicon, Garro, Depay, Pogba e Yuri Alberto. Gente, esse era o meu time. Pogba virou ponta? Não, colocaria no meu campo. Colocaria no meu campo aqui. Então garra no terço aí que o Coringão vem com tudo, é isso, Mas isso acho que não é um time ruim. Você pode colocar o Ranieri como primeiro volante, o Maicon eventualmente como segundo se estiver bem, o Pogba fazendo essa cabeça ao lado do Garro, você abre e vem Depay e Yuri Alberto. O time é esse, acabou. Ou o Bidon, desculpa, no lugar do Maicon. Os Gato tá de comissão técnica ali analisando a escalação do Capelanes, parece não ter concordado muito não. Do meio pra frente, o seu Corinthians com a chegada do Pogba. Não, desculpa, o dia que eu concordar com esse Mr. Bean aqui, pode mandar me internar. Irmão, Pode me tirar daqui direto pro hospital, pelo amor de Deus. Não, do meio pra frente, na minha opinião, com o que tem hoje... Ah, não, com o Pogba já, né? Ranieri, Bidon, Pogba... E o Carlinhos, Yuri e Depay. Não tem segredo. O cara concordou com a escalação que eu acabei Óbvio de que dar. não. Você colocou... Acabei de falar e você repetiu. Parece um papagaio. Você falou 84 nomes. Você colocou o Pogba como segundo atacante. Você repetiu o time que eu acabei de passar. O Pogba joga muito mais bola de meio central aqui no meu campo. Tira o Ranieri e coloca o Carrilho. Carrilho? Mas aí quem marca no time é só ataque. Vai ser 11 a 10 no jogo. Me permita. O Pogba seria um ótimo 12º jogador, porque o time que terminou a temporada foi o melhor time do futebol brasileiro, eu não mexeria uma peça. Que isso, cara? E o Pogba precisa pegar ritmo de jogo. O melhor time. Você vai deixar esse cara no banco, Chiquito? Você tá louco, não, velho? Calma. Ele não é nem gerente. Vou te falar, alguém liga pra Renata, ela não pode voltar segunda-feira, não. Jesus, Porque o que ela trabalha com vocês não, zoando, ela Chico, pouco. Gente, o Corinthians já terminou como o melhor. Corta o Chico. Ou reserva pro Bidon ou pro Carrilho. E o Bidon vai ser vendido ali na frente. Peraí, Chico, você tá colocando o Pogba como um bom reserva, terceiro ali, terceira opção, e falou que o Corinthians terminou como o melhor time do Brasil. Ele falou isso? Sim. É, o Botafogo que ganhou uma Libertadores no último... 9 vitórias seguidas. Nossa, Chico, na moral, onde que esse cara vive? O Corinthians não enfrentou o Botafogo no final, senão teria vencido. Para, Chico. Enfrentou o Palmeiras. Colocar o Pogba no banco, Chico. Enfrentou o Palmeiras. Chegando, calma. A Lívia perguntou qual é a escalação ideal com o Pogba. E você coloca o cara no banco, você é um gênio. Mas, gente, o jogo tem 90 minutos, tem 5 trocas, ele pode entrar. Eu quero responder. O Depay também chegou e foi pro banco. Ele falou que o Corinthians venceria o Botafogo. Ele falou que o Corinthians venceria... O Corinthians não venceria o Botafogo? Gabinho, eu quero responder vocês, Gabinho. Você falou quem que vai marcar nesse time, não é isso? É. A sua preocupação, não é? É isso. O adversário vai ter que marcar. O adversário vai ter que marcar o Corinthians com essa escalação que você colocou aí. Eu não vou nem perguntar pra você, que eu já sei sua opinião. Davi Luiz, você tá mandando um WhatsApp pra ele frequentemente. Ô, Davi Luiz, atende o telefone, bebê. Você quer o Davi Luiz? O Davi Luiz, você quer o Kaká? O Capelanes gostaria. O Chico, na hora que o Capelanes colocou o Davi Luiz na conversa, o Chico deu uma arrepiada ali. Não te agrada? Aposenta? Acabou? Não tem espaço pra ele aqui no Brasil? Máximo respeito à carreira do Davi Luiz. Mas assim, o cara que tava ganhando 1,5 milhão no Flamengo, ou perto disso, não vai reduzir tanto assim. A questão é custo-benefício. Se ele aceitasse ganhar, sei lá, 300 mil pra jogar no Corinthians, aos 37 anos, beleza, mas não vai aceitar. Então, assim, o nível de zagueiro que o Davi Luiz atingiu, ele já não tem há algum tempo, gente. No Flamengo ele não fardou. Mas aí você tá colocando que o nível dele tá muito baixo, né? 300 mil e 37 anos? Não... Olha, deixa eu falar também. Eu acho que tem experiência pra mais, a informação que eu tenho é que o Fortaleza tá de olho no Davi, Tá hein? mesmo. Fortaleza vai fechar. Mas é melhor gastar 4 milhões de dólares pra contratar o Kaká ou investir e trazer o Davi Luiz, que pode render até como titular? Dorme com essa. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Corinthians que pode aí anunciar Luciano Acosta, né? Jogador aí, né? Pode pintar aí no time do Corinthians, né? O camisa 10 pode ser o novo camisa 10 do Corinthians, né?
segundo informações, Luciano Acosta tem acordo, né, contratual com o Corinthians, que trabalhou na contratação, mas também tem a possibilidade aí do Atlético Mineiro, né, tentar melar aí essa negociação. Eu acredito que com tudo que tem acontecido aí, o Pogba pode vir, né, tem aí também o Memphis Depay, né, o Corinthians numa pré-Libertadores, e tudo isso pode sim, né, pesar para o jogador definir vir para o time do Corinthians, né? Então vamos ver aí o que pode acontecer, né? Já que o Corinthians hoje é um maior clube do mundo, né? O maior clube do mundo hoje é o Corinthians. Então eu acho que não vai pesar aí na decisão, né? É um jogador que está jogando ali nos Estados Unidos, na MLS, né? Então vinha ali para jogar uma Libertadores. Então acho que isso aí conta muito, né, na decisão de um jogador. Acredito que ele vai vir sim. Esse será o primeiro reforço do Corinthians, né, para 2025. O Soldado também é um gestor muito bem, né, qualificado. Pode ser sim que faça aí essas negociações aí o mais rápido possível e ele seja aí, o Luciano Acosta, seja o primeiro reforço anunciado no time do Corinthians. Mas e aí? Você acha que o Paul Pogba vai vir para o Corinthians também? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que é que vocês têm a dizer sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!